1 Samuel capítulo 4. Os filisteus vencem os israelitas. E a palavra de Samuel veio para todo Israel. Ora, Israel saiu para lutar contra os filisteus e acampou ao lado de Ebenezer, e os filisteus acamparam em Afeque. E os filisteus colocaram-se em ordem contra Israel. E, quando se engajaram na batalha, Israel foi ferido diante dos filisteus, e eles mataram cerca de 4.000 homens do exército no campo. E quando o povo chegou ao campo, os anciãos de Israel disseram: Por que o Senhor nos feriu hoje diante dos filisteus? Removamos a arca do pacto do Senhor de Siló até nós, para que, quando vier para o meio de nós, possa nos salvar da mão dos nossos inimigos. Assim o povo enviou a Siló para que trouxessem de lá a arca do pacto do Senhor dos Exércitos, que habita no meio dos querubins, e os 2 filhos de Eli, Ofne e Finéias, lá estavam com a arca do pacto de Deus. E, quando a arca do pacto do Senhor veio para o acampamento, todo Israel bradou com um grande brado, de modo que a terra voltou a ressoar. E quando os filisteus ouviram o barulho do brado, disseram: O que significa o barulho deste grande brado no acampamento dos hebreus? E eles compreenderam que a arca do Senhor havia chegado no acampamento. E os filisteus ficaram temerosos, pois diziam: Deus chegou ao acampamento. E diziam: Ai de nós, pois até hoje não houve tal coisa. Ai de nós, quem nos livrará da mão destes deuses poderosos? Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas no deserto. Sejam fortes e comportai-vos como homens, ó vós filisteus, para que não sejais servos dos hebreus, como eles vos foram. Comportai-vos como homens e lutai. E os filisteus lutaram, e Israel foi ferido, e eles fugiram, cada homem para sua tenda. E houve um massacre muito grande, pois de Israel tombaram 30.000 homens a pé. E a arca do pacto foi tomada, e os 2 filhos de Eli, Ofne e Finéias, foram mortos. E ali fugiu do exército um homem de Benjamim, e chegou a Siló no mesmo dia, com as suas vestes rasgadas e com terra sobre sua cabeça. E quando chegou, eis que Eli estava sentado sobre um assento junto à beira do caminho, observando, pois o seu coração tremia pela arca de Deus. E quando o homem adentrou a cidade e a ela anunciou, toda a cidade irrompeu em brados. E quando Eli ouviu o barulho do brado, disse: O que significa o barulho deste tumulto? E o homem entrou apressadamente e contou a Eli. Ora, Eli tinha 98 anos de idade, e os seus olhos estavam turvos, de modo que não conseguia enxergar. E o homem disse a Eli: Eu sou aquele que saiu do exército, e hoje fugi do exército. E ele disse: O que se fez lá, filho meu? E o mensageiro respondeu e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e também houve um grande massacre no meio do povo. E também os teus 2 filhos, Ofne e Finéias, estão mortos, e a arca de Deus foi tomada. E sucedeu, quando ele fez menção da arca de Deus, que ele caiu para trás do assento, ao lado do portão, e o seu pescoço quebrou, e ele morreu, pois era um homem velho e pesado. E ele havia julgado Israel por 40 anos. E a sua nora, a esposa de Finéias, estava com criança próxima do parto, e quando ela ouviu as notícias de que a arca de Deus fora tomada, e que o seu sogro e o seu marido estavam mortos,
ela se curvou e entrou em trabalho de parto, pois suas dores lhe sobrevieram. E chegada a hora da sua morte, as mulheres que estavam de pé junto a ela lhe disseram: Não temas, pois deste à luz um filho. Porém ela não respondeu, tampouco levou isto em conta. E ela deu ao filho o nome de Icabô, dizendo: A glória partiu de Israel, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa do seu sogro e do seu marido. E ela disse: A glória partiu de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Primeiro Samuel capítulo 5. A Arca da Aliança na terra dos filisteus. E os filisteus levaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer até Asdod. Quando os filisteus levaram a arca de Deus, eles a trouxeram à casa de Dagom e a puseram junto a Dagom. E quando os de Asdod se levantaram pela manhã, eis que Dagom estava caído com a face em terra diante da arca do Senhor. E eles pegaram Dagom e o colocaram no seu lugar novamente. E quando eles se levantaram cedo pela manhã, eis que Dagom estava caído com a face em terra diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagom e ambas as palmas das suas mãos estavam cortadas sobre a soleira. Somente o tronco de Dagom lhe foi deixado. Portanto, nem os sacerdotes de Dagom, nem qualquer pessoa que entrava na casa de Dagom pisava na soleira de Dagom em Asdod até este dia. Porém, a mão do Senhor foi pesada sobre os de Asdod, e ele os destruiu e os feriu com hemorroidas até Asdod e os seus termos. E quando os homens de Asdod viram que assim era, eles disseram: A arca do Deus de Israel não permanecerá conosco, pois a sua mão é severa sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Então eles enviaram e reuniram consigo todos os senhores dos filisteus e disseram: O que faremos com a arca do Deus de Israel? E eles responderam: Que a arca do Deus de Israel seja carregada até Gate. E eles carregaram a arca do Deus de Israel para lá. E assim foi que, depois de eles a terem carregado, a mão do Senhor foi contra a cidade com uma destruição muitíssimo grande. E ele feriu os homens da cidade, tanto os pequenos como os grandes, e eles tiveram hemorroidas nas suas partes secretas. Portanto, enviaram a arca de Deus para Ecrom. E sucedeu que assim que a arca de Deus chegou a Ecrom, os ecromitas clamaram, dizendo: Trouxeram a arca do Deus de Israel até nós, para matar a nós e ao nosso povo. Assim eles enviaram e reuniram todos os senhores dos filisteus e disseram: Mandai embora a arca do Deus de Israel, e deixem que volte para o seu próprio lugar, para que ela não mate a nós e ao nosso povo, pois havia uma destruição mortal em toda a cidade. A mão de Deus fora muito pesada ali. E os homens que não morreram foram feridos com hemorroidas, e o clamor da cidade subiu até o céu. Primeiro Samuel capítulo 6. Os filisteus devolvem a arca da aliança. E a arca do Senhor esteve no país dos filisteus 7 meses. E os filisteus convocaram os sacerdotes e os adivinhadores, dizendo: O que faremos com a arca do Senhor? Dizei-nos como a enviaremos ao seu lugar. E eles disseram: Se mandardes embora a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia, mas seguramente devolva-lhe uma oferta pela transgressão. Então sereis curados, e sabereis por que a sua mão não foi removida de sobre vós.
Então eles disseram: qual será a oferta pela transgressão que lhe devolveremos? Eles responderam: 5 hemorroidas de ouro e 5 camundongos de ouro, de acordo com o número de senhores dos filisteus, pois uma praga esteve sobre vós todos e sobre os vossos senhores. Por isso fareis imagens das vossas hemorroidas e imagens dos vossos camundongos que devastam a terra, e dareis glória ao Deus de Israel. Talvez ele deseje aliviar a sua mão de sobre vós e de sobre os vossos deuses e da vossa terra. Porque então endureceis os vossos corações, como os egípcios e Faraó endureceram seus corações, quando ele havia operado maravilhosamente no meio deles, e eles não permitiam que o povo se fosse, e eles partiram. Agora, portanto, fazei um novo carro, e tomai 2 vacas que amamentam, sobre as quais ainda não tenha sido posto jugo, e amarrai as vacas ao carro, e trazei delas os seus novilhos para casa. E tomai a arca do Senhor, e a assentai sobre o carro, e ponde as joias de ouro que vós lhe retornais como oferta pela transgressão, em uma caixa ao seu lado, e mandai-a embora, para que possa ir. E vede, se ela subir pelo caminho do seu próprio termo até Bet-Semes, então ele nos causou este grande mal. Mas se não, nós saberemos que não foi a sua mão que nos feriu, foi um acaso que nos sobreveio. E os homens assim fizeram, e tomaram 2 vacas que amamentavam, e as prenderam ao carro, e trancafiaram os seus novilhos em casa. E assentaram a arca do Senhor sobre o carro, e a caixa com os camundongos de ouro e as imagens das suas hemorroidas. E as vacas tomaram o caminho reto até o caminho de Bet-Semes, e seguiram pelo caminho principal, mugindo enquanto seguiam, e não se desviaram para a direita nem para a esquerda. E os senhores dos filisteus seguiram após elas até o limite de Bet-Semes. E os de Bet-Semes estavam ceifando sua colheita de trigo no vale, e eles levantaram seus olhos e viram a arca, e se alegraram em vê-la. E o carro adentrou o campo de Josué, um Bet-Semita, e ali permaneceu, onde havia uma grande pedra, e racharam a madeira do carro, e ofereceram as vacas em oferta queimada ao Senhor. E os levitas fizeram descer a arca do Senhor e a caixa que com ela estava, dentro da qual as joias de ouro estavam, e as colocaram sobre a grande pedra. E os homens de Bet-Semes ofereceram ofertas queimadas e sacrificaram sacrifícios no mesmo dia ao Senhor. E quando os 5 senhores dos filisteus viram aquilo, retornaram a Ecrom no mesmo dia. E estas são as hemorroidas de ouro que os filisteus devolveram como oferta pela transgressão ao Senhor, uma por Asdod, uma por Gaza, uma por Asquelon, uma por Gate, uma por Ecrom. E os camundongos de ouro, de acordo com o número de todas as cidades dos filisteus pertencentes aos 5 senhores, tanto das cidades fortificadas como das aldeias do campo, até a grande pedra de Abel, sobre a qual eles desceram a arca do Senhor. Tal pedra permanece até este dia no campo de Josué, o Bet-Semita. E ele feriu os homens de Bet-Semes, porque eles haviam olhado para dentro da arca do Senhor. Ele até feriu do povo 50.070 homens. E o povo lamentou, porque o Senhor havia ferido muitos do povo com um grande massacre. E os homens de Bet-Semes disseram: quem é capaz de permanecer de pé diante deste Senhor Deus Santo? E quem subirá dentre nós? E eles enviaram mensageiros aos habitantes de Quiriate-Jearim, dizendo: os filisteus trouxeram novamente a arca do Senhor. Descei e fazei-a subir até vós.
1 Samuel, capítulo 7. Samuel chama o povo ao arrependimento. E os homens de Quiriate-Jearim vieram e ergueram a arca do Senhor e a trouxeram para dentro da casa de Abinadab no outeiro e santificaram Eleazar, o seu filho, para guardar a arca do Senhor. E sucedeu que, enquanto a arca permanecia em Quiriate-Jearim, o tempo foi longo, pois se passaram 20 anos, e toda a casa de Israel lamentava pelo Senhor. E Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: Se verdadeiramente retornardes ao Senhor de todo o vosso coração, então ponde de lado os deuses estranhos e removei Astarote do meio de vós, e preparai o vosso coração para o Senhor, e servi a Ele somente, e Ele vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel puseram de lado os Baalins e Astarote e serviram somente o Senhor. E Samuel disse: Congregai todo o Israel em Mispá, e eu orarei por vós ao Senhor. E eles se reuniram em Mispá, e tiraram água, e a derramaram diante do Senhor, e jejuaram naquele dia, e ali disseram: Pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispá. E quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam reunidos em Mispá, os senhores dos filisteus subiram contra Israel. E quando os filhos de Israel ouviram aquilo, ficaram com temor dos filisteus. E os filhos de Israel disseram a Samuel: Não cesses de clamar por nós ao Senhor nosso Deus, para que ele nos salve da mão dos filisteus. E Samuel tomou um cordeiro que ainda mamava e o ofereceu inteiramente como oferta queimada ao Senhor. E Samuel clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor o ouviu. E enquanto Samuel oferecia a oferta queimada, os filisteus se aproximaram para pelejar contra Israel. Porém, naquele dia, o Senhor trovejou com um grande trovão sobre os filisteus e os desmantelou, e eles foram feridos diante de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus e os feriram, até eles chegarem abaixo de Bet-car. Então Samuel pegou uma pedra e a colocou entre Mispá e Sem, e chamou o seu nome de Ebenezer, dizendo: Até aqui o Senhor nos ajudou. Assim, os filisteus foram subjugados, e eles não entraram mais no termo de Israel. E a mão do Senhor esteve contra os filisteus todos os dias de Samuel. E as cidades que os filisteus haviam tomado de Israel foram restauradas a Israel, desde Ecrom até Gate, e os seus termos Israel libertou das mãos dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus. E Samuel julgou Israel todos os dias da sua vida. E ele ia de ano a ano e rodeava a Betel, e Gilgal e Mispá, e julgava Israel em todos aqueles lugares. E o seu retorno era para Ramá, pois lá estava a sua casa, e lá ele julgava Israel, e lá ele edificou um altar ao Senhor. 1 Samuel capítulo 8. Os israelitas pedem um rei. E sucedeu que, quando Samuel ficou velho, ele fez dos seus filhos juízes sobre Israel. Ora, o nome do seu primogênito era Joel, e o nome do seu segundo, Abias. Eles eram juízes em Berseba. E os seus filhos não andaram nos seus caminhos,
mas se desviaram atrás da ganância e receberam subornos, e perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se reuniram e vieram a Samuel até Ramá, e lhe disseram: Eis que és velho, e os teus filhos não andam nos teus caminhos. Agora prepara-nos um rei para nos julgar, como todas as nações. Mas aquilo desagradou Samuel, quando eles disseram: Dá-nos um rei para nos julgar. E Samuel orou ao Senhor. E o Senhor disse a Samuel: Atenta à voz do povo em tudo que te dizem, pois não rejeitaram a ti, mas rejeitaram a mim, para que eu não reine sobre eles. De acordo com todas as obras que eles fizeram, desde o dia que os tirei do Egito até este dia, com as quais eles abandonaram e serviram a outros deuses, assim também fazem a ti. Agora, portanto, atenta à sua voz. Todavia, mesmo assim, protesta solenemente diante deles e mostra-lhes a conduta do rei que reinará sobre eles. E Samuel disse todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei. E ele disse: Esta será a conduta do rei que reinará sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os indicará para si mesmo, para suas carruagens e para serem os seus cavaleiros, e alguns correrão adiante das suas carruagens. E ele indicará para si mesmo capitães sobre milhares e capitães sobre 50, e os porá para cultivar o seu solo e ceifar a sua colheita, e para fazer os seus instrumentos de guerra e instrumentos das suas carruagens. E ele tomará as vossas filhas para serem confeiteiras, e para serem cozinheiras, e para serem padeiras. E ele tomará os vossos campos e os vossos vinhedos e os vossos olivais, o melhor deles, e os dará aos seus servos. E ele tomará o dízimo da vossa semente e dos vossos vinhedos, e o dará aos seus oficiais e aos seus servos. E ele tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos, e os porá ao seu trabalho. Ele tomará o dízimo das vossas ovelhas, e vós sereis seus servos. E naquele dia clamareis por causa do vosso rei, o qual escolhestes para vós, e o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Todavia, o povo se recusava a obedecer à voz de Samuel e dizia: Não, mas teremos um rei sobre nós, para que nós também possamos ser como todas as nações, e para que o nosso rei possa nos julgar e sair adiante de nós, e lutar nas nossas batalhas. E Samuel ouviu todas as palavras do povo, e ele as relatou aos ouvidos do Senhor. E o Senhor disse a Samuel: Atenta para a voz deles, e prepara-lhes um rei. E Samuel disse aos homens de Israel: Ide vós, cada qual, à sua cidade.